Bom dia, igreja. Glória a Deus. Irmãos, nós estávamos aqui orando pelas crianças e isso me fez lembrar de uma experiência que eu tive recentemente. Estava conversando com uma mãe, com uma pessoa, e ela me encontrou na rua, tal, e ela me disse assim: os filhos ainda estão solteiros em casa, e ela comentou comigo: eu preciso deixar os meus filhos fazerem as suas próprias escolhas, decidirem o caminho que querem trilhar. E foi falando porque estava envolvendo algumas decisões que ela sabe que nós discordamos, destinos errados, que nós discordamos. E eu ouvi, e ela percebeu o meu silêncio, e no final ela disse: é isso, né? Eu falei: bom, você sabe que eu não concordo, mas eu te respeito. Sabe por quê, queridos? Nós pais, nós somos responsáveis em darmos destino para os nossos filhos. E isso é bíblico. Lá em Deuteronômio capítulo 6, a palavra do Senhor diz assim, ouça Israel, a partir do versículo 4. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Agora preste atenção. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Ou seja, encha a tua casa com a palavra de Deus. E aí, isso traz para nós a importância de você trazer os seus filhos à casa do Senhor, de você ensiná-los sobre a verdade, porque é a tua responsabilidade dar destino para os seus filhos. Ensine a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, não se desviará dele. Irmãos, quando os filhos crescem, casam e seguem as suas próprias escolhas, isso é direito deles. Mas enquanto estiverem debaixo do teu teto, é a tua obrigação ensiná-los com a verdade. Amém? Os nossos filhos não estão à deriva. Nós somos responsáveis pelo destino profético dos nossos filhos. Eu quis dizer isso porque eu quero ressaltar mais uma vez a importância de você, pai, mãe, tio, ensinar os teus filhos, trazê-los à casa do Senhor, porque é isso que Deus espera de nós. Amém? Irmãos, tem um assunto que tem queimado meu coração por esses dias, eu tenho refletido muito sobre ele, até porque nós temos visto nesses dias escândalos provocados por pessoas que deveriam ser exemplos diante da igreja, diante da sociedade, e a Bíblia é muito clara em dizer que os escândalos, eles aconteceriam, mas Jesus faz um alerta: ai daqueles por quem os escândalos acontecer. E eu soube recentemente que cerca de 570 igrejas foram fechadas devido a problemas com a sua liderança. E era uma igreja muito influente, uma igreja muito relevante. Imagino que vocês que acompanham redes sociais já devem estar deduzindo aí, concluindo a igreja que eu estou me referindo. E a pergunta que fica é: por que homens tão maduros, que já experimentaram tantas manifestações de Deus, chegam a esse ponto? Perdem o temor, perdem a sensibilidade. E aí nesta manhã eu quero falar com vocês um pouquinho sobre frutos do Espírito versus dons do Espírito. Eu estava conversando com um casal muito querido e eu dizia para eles: eu não me impressiono, nós não deveríamos nos impressionar com pessoas manifestando seus dons, com igrejas cheias. Eu não me impressiono com diplomas, condição financeira, posição social, seguidores das redes sociais. O que me impressiona e deve nos impressionar, quando nós olhamos para alguém, o que realmente nós precisamos saber é se essa pessoa ama a Deus,
acima de todas as coisas, e se tem o seu coração quebrantado e convertido ao Senhor, para que a cada dia os frutos que essa pessoa manifesta, frutos do Espírito, as pessoas à sua volta possam perceber e glorificar o Pai através do testemunho de vida. A Bíblia vai dizer, Jesus disse, que uma árvore é conhecida pelos seus. Uma árvore é conhecida pelos seus. Então não importa o quanto tempo tem de igreja uma pessoa, o que faz a diferença é o quanto Deus tem do coração dessa pessoa. Porque uma pessoa pode passar anos na igreja e Deus não ter o coração dessa pessoa. Ela vai construindo práticas, uma capa, mas o que importa realmente é quem essa pessoa é em seu interior, o que ela manifesta de frutos. E com isso, gente, eu também não estou aqui desprezando os dons, de maneira alguma. Eles são presentes de Deus e nós devemos usá-los para a edificação da igreja, para abençoar pessoas. Mas hoje, aqui nesse momento, eu quero enfatizar a importância dos frutos do Espírito em nossas vidas, na vida da igreja. E nós estamos falando mensalmente, vocês estão percebendo isso, nós estamos no mês que nós estamos falando sobre a amabilidade, nós estamos mensalmente falando sobre os frutos, porque nós queremos nos tornar uma igreja bem consciente daquilo que Deus espera de nós como filhos. Amém? Romanos 8,14, a palavra vai dizer assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você estiver anotando, Romanos 8,14. E como é bom sabermos disso. Como é bom sabermos dessa verdade. Que essa palavra está acessível a todos nós que nascemos de novo em Cristo Jesus. Deus espera que os seus filhos sejam guiados pelo Espírito. E ser guiado pelo Espírito é crescer nas manifestações dos frutos que Ele mesmo gera em nós. Em 1 Coríntios, capítulo 2,14, a palavra também nos diz assim, preste atenção nisso. Quem não tem o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Por isso que o homem natural, por mais inteligente que ele seja, por melhor intencionado que ele esteja, ele não consegue entender e muito menos obedecer aos ensinamentos de Jesus e as coisas do reino. Nicodemos, que é citado na Bíblia, ele era mestre em Israel e numa conversa com Jesus, ele não conseguiu compreender as palavras de Jesus. E Jesus fala algo para ele muito simples, muito objetivo. É necessário nascer de novo. Senão, Nicodemos, você nunca vai entender o que eu estou falando. Senão você nunca vai entrar no reino de Deus. E eu me lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa muito inteligente mesmo. E ele me disse, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, me citou lá o número, e eu não consigo entender. E aí eu comecei a conversar com ele assim, naturalmente, e aquilo o confrontou, porque ele ficou irritado com a conversa. Porque como que na época eu estava trabalhando em um restaurante, eu era balconista de um restaurante e vendia coxinha para ele, pãozinho na chapa, e ele entrou em confronto e falou assim, como que um garoto vendendo coxinha aqui para mim, me servindo café, consegue entender coisas que eu tenho formação, sou pós-graduado, sou mestre, sou isso, sou aquilo, não consigo entender. E eu disse para ele, tem que nascer de novo. Então, queridos, o que eu estou tentando trazer para nós nessa manhã é que o ser guiado pelo Espírito é muito mais profundo do que ter uma experiência casual com o Espírito ou conhecer algumas passagens da Bíblia. É muito mais do que isso. Nós falamos assim, o que é ser guiado pelo Espírito? Queridos, não é assim, Deus, eu viro para a direita ou para a esquerda, irmãos. Deus te deu inteligência para tomar boas decisões. O ser guiado pelo Espírito é você ter uma consciência, é você permitir com que os frutos dele, com que a presença dele
cause em você transformações, te leve num processo de santificação, te leve numa consciência da presença de Deus onde você estiver. O Espírito Santo não vai ficar assim para você. Lógico, ele pode fazer isso em uma situação específica. Mas, por exemplo, você está decidindo comprar uma bolsa para as mulheres. Vamos pensar assim. Irmãos, sabe o Espírito Santo que você tem que consultar? O extrato do seu banco. Se você vai ter condições de pagar aquilo. O Espírito Santo, Deus, eu devo comprar essa bolsa? Para de espiritualizar coisas que está na tua mão para decidir. Usar o teu bom senso, o teu equilíbrio. Então a gente fica assim, o que é ser guiado pelo Espírito Santo? Ele vai ficar falando se eu devo acordar ou não, se eu devo ir trabalhar ou não. Não, queridos. Ser guiado pelo Espírito é algo muito mais profundo do que ter algumas experiências ou conhecer algumas passagens da Bíblia. Amém? Quantos estão me entendendo até aqui? Vamos falar dos homens, né? Eu vou comprar um carro. Ok, irmãos. Vê se você vai ter condição de pagar o financiamento. Vê se você vai ter condição de dar manutenção naquele tipo de carro. Às vezes é necessário você comprar um carro menor. E isso é óbvio. Você não tem que depois falar, Espírito Santo, eu te consultei, o Senhor falou para eu comprar, agora eu não estou conseguindo pagar. Irmão, isso é burrice. Desculpa falar. E aí presta atenção em algo aqui, ó. Eu estava meditando nisso tudo. 1 Samuel, capítulo 19, vai nos mostrar algo muito impressionante. Se você quiser apenas anotar, eu não vou ler a passagem, mas lá do versículo 18 ao 24. Sabe o que acontece ali? Saul, o rei Saul, ele já estava desaprovado por Deus, por sua desobediência, e ele estava à procura de Davi para matá-lo. Esse era o plano de Saul. E mesmo assim, Saul experimenta uma manifestação do Espírito ao encontrar o profeta Samuel. E os seus discípulos estavam ali em Naiote de Ramá, né? E nesse ambiente, sabe o que acontece, gente? Nesse ambiente que estava uma manifestação de Deus acontecendo ali, o Samuel estava reunido com seus discípulos, os outros profetas, eles estavam consultando ao Senhor, buscando a Deus, e Saul chega nesse ambiente, atrás de Davi para matá-lo. Sabe o que acontece? Saul até profetiza. Ele é tomado pelo Espírito, ele tira suas roupas reais. Ou seja, isso para um rei era algo muito grande, muito relevante. A Bíblia fala que ele se despiu, ele tirou as suas roupas reais, ele se colocou em humildade ali, ele ficou prostrado um dia e uma noite inteira. E sabe fazendo o quê? Profetizando, tomado por aquele ambiente pelo Espírito Santo. Só que isso foi tão notório que saiu um ditado, saiu um boato em todo Israel. Nossa, Saul agora está entre os profetas. Porque viram ele com Samuel profetizando. Mas depois dessa experiência, sabe o que aconteceu? Nada. Porque o coração de Saul não foi mudado. Ele saiu dali e continuou o plano, vou matar Davi, por inveja. E perceba, gente, era uma manifestação do Espírito Santo. Era uma manifestação de Deus, não era demônio, era uma manifestação de Deus. E aquilo não mudou o coração de Saul. E infelizmente em nossos dias, muita gente que deixou de ser guiada pelo Espírito, que perdeu o temor pela presença de Deus, elas estão iludidas, porque os seus dons continuam fluindo. Suas igrejas continuam cheias. Continuam trabalhando como se nada estivesse acontecendo. Continuam profetizando, ministrando, falando em nome do Senhor, seguindo os seus afazeres diários, e sequer percebem que não estão mais agradando o coração de Deus. Ainda ontem eu conversava com Estevão, e eu dizia para ele, falei assim, a gente fica chocado, o pai de Estevão é pastor, está nos servindo aqui gentilmente na batera, e nós estávamos conversando, eu fico triste porque eu ouvi esses dias, faz alguns dias já, algum tempo, de pastores que estavam em um congresso só para pastores. Isso é absurdo, é nojento. Termina o congresso,
eles vão para uma casa alugada e lá eles praticam trocas de casais. Irmãos, em nossos dias. E eles continuam em suas igrejas, porque eles estão fluindo em seus dons. Têm uma boa oratória, conhecem a Bíblia. Mas onde isso está agradando o coração de Deus, gente? Onde isso é ser guiado pelo Espírito? Por isso que, no nome de Jesus, nessa igreja, a nossa intenção e o nosso objetivo é muito claro. Nós queremos ser uma igreja consciente do que Deus espera de nós. Para que lá fora, irmãos, quando as pessoas olharem para nós, possam saber que nesse tempo, no meio de uma geração corrompida, ainda existem pessoas que amam a Jesus, que dão bom testemunho, que são verdadeiros discípulos de Cristo, que glorificam a Deus através das suas vidas. Os dons são importantes, porém, se não houver manifestação dos frutos do Espírito em nosso caráter, não vale nada. E o problema desses escândalos é o estrago que isso causa. Causa para outras pessoas, causa para a própria pessoa, porque o inimigo ele não perdoa. Eu já disse isso, não tem acordo de paz com o diabo. Não tem na nossa história aquela história, eu não mexo com o diabo, ele não mexe comigo. Queridos, não existe isso. Se ele encontrar a possibilidade de destruir a sua vida, a tua família, ele vai fazer. Por isso que nós precisamos estar guardados no Senhor, tendo uma vida diante do altar, uma vida em santidade, uma vida guiada pelo Espírito, porque aqueles que são de Deus, 1 João, o inimigo não toca, porque a proteção do Senhor está nessa pessoa. Quando nós andamos pelas ruas, queridos, debaixo da luz do Senhor, debaixo da verdade do Senhor, o inimigo sabe, porque em nós brilha a luz do Senhor, em nós está a proteção do Senhor, a armadura do Senhor. Por isso que 1 João vai dizer, aqueles que são de Deus, o inimigo não toca. Não é que você não vai ter luta, não é que você não vai ter investida das trevas, não é isso. O inimigo não toca, ele não vai te destruir, você vai ter vitória, você vai conseguir avançar, você vai conseguir permanecer. Mas o problema é que essas pessoas vão perdendo esses escândalos, elas perdem o temor, elas perdem a sensibilidade, e quando caem, o estrago é feio. Eu citei para vocês, de uma vez só, em questão de semanas, 570 igrejas fechadas. Agora, imagina o povo dessa igreja. Imagina as pessoas dessa igreja. Como que fica, gente? O rebanho, as ovelhas dessa igreja. Como que fica? É um absurdo. Quando nós olhamos biblicamente um exemplo para a vida de Sansão, eu me lembro a música, né? Quando fala Sansão, eu lembro das minhas meninas e Sansão que tinha um cabelão, mas a cabeça do tamanho de um feijão. E me lembrei da música agora, gente. Foi mais forte do que eu. Quem tem criança em casa sabe do que eu estou falando. Sansão, querido, separado e cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, dotado de um dom fortão para liderar e libertar Israel das mãos dos inimigos. Essa era a sua missão desde sempre. Foi gerado para isso. Mas com o passar dos dias, ele ficou iludido com o seu dom. Ele foi vendo, ele foi avançando, ele foi se envolvendo com coisas que Deus disse para ele, não faça isso. Mas ele foi de pouquinho, percebendo que nada acontecia, iludido com o seu dom, porque a força continuava, começou a se envolver com Dalila e começou a brincar com o pecado, a flertar com o pecado, mentia, né? Se fizer isso, Dalila, minha força vai embora. Aí faziam, ele arrebentava com as coisas. E foi indo, iludido pelo dom. Tudo estava acontecendo. Até que ele caiu. Até que ele caiu e deixou de ser guiado pelo Espírito Santo. E sabe o que é o mais triste? Quando você lê a história de Sansão, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo o deixou e ele sequer percebeu. E por fim, virou até motivo de zombaria. Queridos, não é isso que Deus espera de nós como filhos.
Não é isso que Deus espera de nós como igreja. Amém, gente? Deus deseja, através de nós, causar impactos em nossa geração. Deus deseja, através da sua vida, onde você habita durante a semana, onde você convive durante a semana, Ele deseja que você seja um bom perfume, que você seja um testemunho que glorifica o nome do Pai. E é por isso que nós estamos, queridos, isso é intencional. Nós estamos falando, domingo após domingo, sobre os frutos do Espírito. Não é apenas para te trazer conhecimento, mas é porque nós somos uma igreja que deseja de verdade ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Você deveria dar um glória a Deus por isso. Irmãos, as manifestações, volto a dizer, as manifestações do Espírito, os dons, eles são muito importantes, são necessários. Como eu disse, isso vem de Deus, porque eles evidenciam o poder, principalmente para aqueles que ainda não creem. Os dons existem para servirmos as pessoas, para nos capacitar a cumprir tarefas e funções. Mas, mais uma vez eu digo, nunca serão mais importantes do que os frutos do Espírito em nosso caráter. Cristão de verdade, irmãos, tem que comprar e pagar. Cristão de verdade tem que ter palavra no que falou, irmão. Tem que honrar a palavra. Cristão de verdade tem que pedir perdão quando erra. Cristão de verdade tem que ter um coração humilde, ensinável, tratável. Cristão de verdade, o Espírito Santo precisa ter acesso para convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Espírito Santo fala, cai em quebrantamento e se arrepende. Cristão de verdade não consegue dormir sem confessar o pecado que cometeu durante o dia. Porque, queridos, não é cumprir regras. Quando nós entendemos que temos uma aliança, que somos amados, que somos filhos, que temos o Espírito Santo em nós. Irmãos, não é mais uma questão de regras, é uma questão de ferir o coração do amado, é uma questão de falar, uau, eu entristeci a pessoa mais importante na minha vida, o meu Deus, aquele que me ama, que deu a vida por mim. Quando essa consciência muda, irmãos, é possível vivermos em santidade e é isso que Deus espera de nós. E algo que a gente não pode perder de vista. O próprio Jesus disse, em Mateus capítulo 7, que muitos naquele dia chegarão diante dele, falando que fizeram tantas coisas. E perceba, só coisas boas. Eles curaram os enfermos. Isso é coisa boa ou coisa ruim, gente? Não, vocês estão comigo? Eles expulsaram demônios. Isso é coisa boa ou coisa ruim? Eles operaram maravilhas, milagres, só coisa boa, não está falando de coisa ruim. Muitos vão chegar com esse currículo diante do Senhor. Olha, Deus, minha igreja bombou. E eu não sou contra a igreja grande, queridos. Se Deus quiser que a gente expanda em número, eu estou aberto para o que Deus quer fazer com a gente, amém? Eu amo pessoas, amo gente, vocês já perceberam isso, gosto. Mas, queridos, a questão não é essa. A questão é não perder os valores, é não perder o temor, é não perder essa consciência que nós somos guiados pelo Espírito, nós temos a vida do Espírito, não vivemos mais segundo a carne. Não é viver para impressionar homens, nós vivemos para agradar o coração de Deus. Então, em nenhum momento eu estou contra uma igreja crescer. Pelo contrário, eu acho que uma igreja precisa crescer, precisa receber pessoas novas. Isso é algo bom de se viver. Isso é algo de Deus, é algo saudável. Mas, queridos, muita gente vai chegar naquele dia com um currículo tão grande e vai se decepcionar. Que Jesus vai falar assim, ok, você fez tudo isso, mas eu não te conheço. Aparta-te de mim, vocês que praticam a iniquidade. Iniquidade é pecado já, consumado na pessoa, que ela não se arrepende. Ela perdeu o temor, ela perdeu a sensibilidade e ela nem acha mais que é pecado.
esses pastores que eu citei, queridos. Vê se tem juízo numa coisa dessa. O cara está no altar, pregando a palavra, falando do Espírito Santo, falando de Jesus, cantando. Aí acaba o culto, irmãos. Reúne o grupo, vai para uma casa e faz troca de casais. Irmãos, isso é loucura. Dá vontade de dar porrada. Você fala, é doença. E essas pessoas vão chegar diante de Jesus, porque na hora que ele aparecer, os olhos de fogo, o Jesus que eu amo tanto, eu queimo por ele, cara, a hora que ele aparecer, a coisa que eu mais quero ouvir dele é: obrigado por você ter sido fiel até o fim. Obrigado por você ter perseverado em minha verdade. Irmãos, é isso que eu quero ouvir dele. E não: aparta-te de mim, porque você me perdeu faz tempo. Eu não te conheço. Isso não vai acontecer com a gente, amém, queridos? São os frutos do Espírito que nos afina, como a Lu disse. São os frutos do Espírito que nos santificam, queridos, que nos capacita a obedecer e amar a presença dEle, que gera em nosso coração esse temor, que a gente pode estar cercado por uma multidão ou sozinho. O nosso coração é dEle. São os frutos que fazem a gente ter ações e reações que denunciam que somos filhos. Ninguém consegue ser bonzinho, amável, que é o nosso tema desse mês, honesto, apenas com boas intenções. Há muito tempo se diz, né? O inferno já está cheio de pessoas e estará cheio de pessoas com boas intenções. Ah, eu não mato, não roubo, isso. Mas, queridos, é Jesus, é o Espírito Santo que faz a diferença em nossas vidas. Paulo dando instruções para a igreja em Éfeso, ele disse o seguinte, abra a Bíblia comigo. Senão vocês vão dizer assim, o pastor pregou hoje o dia inteiro, não falou para ler uma Bíblia com ele. Então abra a Bíblia aí, Efésios, capítulo 4, versículo 22. Olha o que diz a palavra. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Aí versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, queridos, andar com Jesus de verdade, ser guiado pelo Espírito Santo é viver uma transformação diária. É viver uma mudança de vida. No nosso modo de falar, nosso modo de agir, nosso modo de reagir, nosso caráter, é transformação de vida. Eu não posso entender como normal uma pessoa que está há 15, 20 anos ouvindo a palavra e não ter mudado em seu modo de falar, continuar falando palavrões, palavras de baixo, com piadinhas de duplo sentido, maliciosas.
Quando a pessoa fazendo isso intencionalmente, não pode ver uma mulher passando na rua que entorta o pescoço. E mulher também. Você sabe que, infelizmente, há um dado que aponta que hoje as mulheres acessam mais pornografia do que os homens. Isso é triste, queridos. Nós estamos falando de um modo geral. Mas, queridos, vida com Deus é vida de transformação. Amém? É uma vida onde o Espírito Santo acessa o nosso coração e Ele pode começar a nos guiar a uma vida de arrependimento, de mudança. E não estou aqui falando de nós sermos santarrão, essas coisas assim, não, santarrões, não, irmãos. É uma vida de quebrantamento diante do Senhor. É uma vida de compromisso com a verdade. É uma vida de compromisso com a igreja, com Jesus, com os valores, com o nosso testemunho, porque nós sabemos que nós temos um Deus sobre nós, que nós temos o Espírito Santo, que isso é agradável e é o que Deus espera de nós. Amém, gente? 1 João, mais um texto que eu quero ler com vocês. 1 João capítulo 3, versículo 1 a 3. A palavra nos diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos... O que está escrito na sua Bíblia, irmão? E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Por isso que o diabo tem raiva da gente. Ele sempre quis isso e nunca vai conseguir. Mas Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E por causa do pecado, esse plano foi adiado um pouquinho, mas chegará o dia que nós seremos como Ele é. Olharemos Ele face a face. Isso é maravilhoso. Todo aquele que nele tem essa esperança. O que está escrito em sua Bíblia? Purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Há um convite para a pureza, para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, meus queridos, a nossa família, o nosso local de trabalho, onde estivermos, as pessoas precisam saber quem nós somos de verdade. Que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Que em nós se manifesta os frutos do Espírito Santo. 1 João 2,17, eu só quero citar um versículo, nos diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então as riquezas desse mundo, gente, elas vão passar. Os dons, eles vão passar. Mas aquele que tiver intimidade com o Senhor, esse vai permanecer para sempre. Sabe, irmãos, dons podem impressionar multidões, mas frutos transformam os corações dos homens para a eternidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu ouvi essa pergunta esses dias e só para você refletir. O que é mais fácil? Alguém falar diante de uma multidão, liderar uma multidão de 5 mil, 10 mil pessoas, ou viver casado por 50 anos com a mesma mulher, mas não é casado de qualquer jeito, viver bem casado. Deus também não nos colocou debaixo de jugo. Viver bem casado, com uma maneira saudável, dando testemunho, com caráter. O que é mais fácil? Liderar e pregar diante de uma multidão de 5 mil, 10 mil pessoas, ou viver casado 50 anos? Pode falar. Hã? É mais difícil, né? É mais difícil mesmo. É
mais difícil, né, Maurício? É mais difícil. É difícil. É. Sabe por quê? Uma pessoa com dom, com alguns cursos de oratória, com alguns cursos de teologia, ela lidera uma igreja facilmente, uma multidão. Ela enche um estádio. Mas agora, meus queridos, permanecer casado 50 anos com a mesma mulher, não estou falando que não vai ter briga no caminho, tem, mas um perdão, dando testemunho, não é verdade, amor? Já estou chegando nos 20 com a Gabi. Irmãos, é isso que mostra se estamos sendo guiados pelo Espírito ou não, se há fruto do Espírito em nós ou não. Entende? Porque uma pessoa com dom, ela impressiona homens. É lindo. Fala bem. E é algo que eu tenho no meu coração. Com certeza, se você pesquisar na internet, você vai ter pastores que pregam infinitamente melhor do que eu, do que todos aqui que ministram nessa casa. Mas o que nós não abrimos mão nessa casa, queridos, é de valores, de princípios e de verdade. Porque eu quero servir vocês com todo o meu coração. Eu amo vocês. Mas acima de vocês eu amo Jesus. E mesmo que eu possa decepcionar vocês em algum momento, vou ter humildade de pedir perdão. Mas, queridos, aquele que eu não quero decepcionar por nada é Jesus. E se eu decepcioná-lo, eu também vou pedir perdão. Porque acima de tudo, queridos, eu quero agradar o coração de Deus. Eu não quero perder o temor, eu não quero perder a presença dEle. Eu não quero perder o Espírito dEle em mim, eu não quero. Eu quero poder chegar diante do altar dEle e ser aprovado pelo Senhor. É isso que tem que ser o desejo do teu coração também. Amém? E para a gente poder encerrar, Mateus 5, 13 e 16, vai dizer assim, só ouça, se quiser anotar, enfim, mas a gente é tão bom de Bíblia que a gente quer ler, né? Pai, eu espero vocês. Mateus 5, Gabi estava me lembrando esses dias, enquanto você abre, me lembrei, Gabi, que teve uma igreja, foi nos Estados Unidos, você citou ontem para mim, aquela pessoa que estava liderando a igreja, e foram perguntar para ela, ela nem... no Canadá, sabia que não era no Brasil. Colocaram um casal para liderar uma igreja. E a igreja acontecendo, escutem isso, e a igreja acontecendo e tal, e aí chegou um momento que essa pessoa foi confrontada. Foi numa conversa, ela falou, não, eu estou aqui porque me colocaram nessa função, mas eu não acredito em Cristo. Eu fiz um curso, eu me capacitei e me colocaram para liderar a igreja, mas eu não acredito nessas coisas, eu só faço a minha função. Eu só cumpro com aquilo que me contrataram para fazer. Mas eu não acredito em Cristo. Isso é a realidade dos nossos dias, irmãos. A Bíblia vai dizer assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Então, preste atenção, há uma expectativa no coração de Deus que a gente brilhe nesse mundo, amém? Amém, gente? Você não foi chamado para ficar escondido, você foi chamado para brilhar a luz de Jesus em você. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Palavras de Jesus. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos... Não é diante dos anjos não, irmão. É diante dos homens. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas.
Vamos orar? Não precisa nem ministrar a canção hoje. Vamos só orar, porque eu quero deixar você refletindo sobre isso pro resto da sua vida. Amém, gente? Às vezes você começa a cantar e você até esquece o que a gente falou. Mas vamos lá. Fecha seus olhos. Senhor, nós desejamos ser uma igreja bem consciente daquilo que o Senhor espera de nós. Pai, a nossa oração é que o Senhor use as nossas vidas para que, diante dos homens, o Teu nome seja glorificado. Espírito Santo, nós aceitamos os dons, nós queremos fluir nos dons, nós precisamos dos dons, porque são eles que nos capacitam a servir as pessoas, a fluir. Mas, Senhor, acima dos dons, nós queremos os Teus frutos em nós. Nós queremos a Tua vida em nós. Nós queremos viver em santidade, Senhor. Nós queremos viver, Deus, dando bom testemunho diante das pessoas que nos cercam. Senhor, então, se há alguma coisa em nós, o Senhor é aquele que sonda os nossos corações e esquadrinha os nossos pensamentos. Aquilo que em nós está desafinado, aquilo que em nós está desalinhado, que o Senhor possa nos levar a esse alinhamento, nos conduzir ao arrependimento. Espírito Santo, o Senhor tem acesso à nossa vida. Você pode dizer isso, Espírito Santo? O Senhor tem acesso ao meu coração. Eu pertenço ao Senhor. A minha vida é Tua. Sim, Jesus, e nos transforme. Nos transforme para a Tua glória. Pai, que nós sejamos uma igreja nesse tempo, que não abre mão da Tua palavra, que não abre mão da Tua verdade, não porque nós queremos ser melhores, Senhor, não, nós queremos apenas obedecer aquilo que o Senhor espera de nós. É só isso, Senhor. Porque, Deus, nós não estamos aqui para impressionar homens, nós estamos aqui porque nós queremos agradar o Teu coração. Senhor, e nos faça uma igreja onde o Senhor tem prazer de estar, onde a Tua presença é honrada, Jesus, onde a Sua pessoa é honrada. Deus, que as nossas reuniões, o Senhor se alegre com elas, que ao levantar das nossas mãos, o Senhor possa se alegrar, Senhor, e que a gente viva como igreja do menor ao maior, do recém-chegado ao antigo de casa, que nós vivamos uma igreja em santidade diante do Senhor. Essa é a minha oração nessa manhã, Pai, e se você concorda comigo, diga amém, no nome de Jesus. Amém? Pastora Gabi, vem cá. Queridos, quero honrar mais uma vez a presença daquele casal, conhecido já por nós, que veio lá de Andradina. Deus abençoe, é sempre uma alegria ter vocês aqui, viu? E quarta-feira nós temos o nosso culto de ensino, estaremos juntos aqui para a glória do Senhor. Eu só quero compartilhar um testemunho que o pastor dando a palavra, meu coração começou a queimar. Ele falou, não vai ter música. Eu falei, Deus, dá um sinal, se é para eu falar ou não. E aí meu coração queimou, ele falou, não vai ter música. Eu falei, então dá tempo. Essa semana, eu estava na escola, fazendo a saída dos alunos. É um momento que já está cansado, 5 para 6 horas da tarde, tudo suado na porta. Fez calor essa semana, né? Chegou uma mãe da escola que tem 3 meninos. E ela chegou muito apavorada, assim, colocando as crianças no carro, desesperada. Eu falei, tá tudo bem? Ela falou, não tá tudo bem. E ela tá grávida do quarto. Ela falou, não tá tudo bem. Eu tenho um congresso que eu já paguei a passagem, paguei a inscrição em São Paulo. E eu tenho esses meninos, nunca na vida eu saí. Agora que eu resolvi fazer esse congresso do meu serviço, eu perdi meus documentos. Ela falou, estou desesperada, porque eu embarco amanhã de manhã, eu vou pegar o avião amanhã de manhã, e eu não tenho documento nenhum em mãos, não dá tempo de imprimir. Ela tentou fazer tudo, sabe, naquele gov.com. Resumidamente, ela não tinha como pegar o avião se ela não achasse o documento. E naquela hora o Espírito Santo me deu uma coisa assim, eu falei, olha... Ela falou assim, ora por mim. Eu falei, eu vou orar, mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Na hora o Espírito Santo me deu uma luz, falei, em nome de Jesus, nós vamos achar esse documento. Falei, você já procurou na sua casa? Falou, já procurei em tudo. Não tem mais onde procurar. Eu já abri todas as bolsas, já olhei todas as gavetas, eu já olhei em tudo. Eu falei, filha, esse ano, agora no começo do ano, você viajou com suas crianças, ninguém entra em hotel sem documento. Ela fez assim, peraí, no carro. Pegou as coisas dos meninos, não sei se estava numa mochila, abriu uma necessaire da mochila da criança, falou, tá aqui. Ela arrepiou inteira. Ela falou, meu Deus, o negócio está aqui, Gabi. Ela me abraçou, ela gritava, ela pulava assim na porta da escola. Acho que os outros pais estavam entendendo nada, né? Falou, essa daí ganhou a matrícula do menino para o próximo semestre. Ela pulava, ela me abraçava.
E aí ela me abraçou, foi embora feliz. Fiquei feliz também, fui embora, mas o que mais legal foi depois. Aí ela postou, embarcando no outro dia, a irmã dela levou ela no aeroporto, e ela falou assim: gente, eu tô aqui embarcando, não sei o quê, mas olha, deixa eu falar. Eu só embarquei, viu? Aí a irmã dela falou: essa doida tinha perdido o documento. Ela: gente, eu só embarquei, eu só tô aqui pegando esse avião, porque a diretora lá da escola, a Gabi, ela é tão amiga de Deus que ela fez. Eu falei para ela orar por mim para eu achar meu documento, e na hora, ela é tão amiga de Deus que ela não precisou nem para casa dela orar. Achou meu documento ali na hora, gente. Foi uma coisa incrível. E aí ela postou: eu tô agradecendo a Gabi. Mas aí eu quero falar para vocês é o seguinte: se alguém chegasse para mim e falasse: nossa, você tá linda, você emagreceu 20 quilos, hein? Eu ia ficar feliz. Uau, você é inteligente, você passou nesse mestrado, você é maravilhosa. Mas o melhor elogio que eu podia receber na minha vida, aquela moça falou: ela é tão amiga de Deus. Eu ganhei meu dia, irmãos. Eu ganhei minha vida, eu não sei te explicar. Sabe aquele sentimento de zerei? Porque, assim, melhor do que emagreceu 30 quilos, passou no mestrado, não sei o que, inteligente pra caramba, prega bem, o raio que fosse. Ela falou: ela é tão amiga de Deus, que na hora a gente achou, ela precisava que aquilo acontecesse, aquilo aconteceu. E esse foi o melhor elogio da minha vida. Porque não tem nada, nada, nada melhor que a gente pode ser na vida do que ser amigo de Deus. Amém? E é isso que eu queria deixar, que tem a ver com a palavra. E aquilo tocou muito forte no meu coração. E agora, amigos de Deus, amigos dos pastores, amigos aqui, não se esqueçam que tem uma mesa de delícia ali para você aproveitar e levar a sua sobremesa, a sua delícia. Deus abençoe em nome de Jesus. O amor do Pai, que a paz de Jesus, que a presença do Espírito Santo esteja sobre você, sua casa, que você tenha uma semana abençoada, que o rosto do Senhor resplandeça sobre você. Eu te abençoo no nome de Jesus. Vá na paz do Senhor. Amém?